Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, muita luz para todos. Os tempos são de turbulência e a gente precisa de luz cada vez mais. E a gente precisa rezar para que esse mundo seja cada vez mais iluminado, não é? Por esse nosso querido amigo aqui que ensinou a gente tanta coisa, só que a gente teimosamente, 2000 anos depois, ainda insiste em fazer bobagem. Olha, Rui, que relógio, olha, aquele ou aquele, tão diferente. Tá bom. Ele falou que eu posso falar até meia-noite, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa contra. Brincadeira. Nós escolhemos o tema hoje, é Espiritismo e Magnetismo. Parece um tema bobo, assim, tem uma coisa a ver com a outra. Mas nós estamos num tempo, no Espiritismo, em que nós não, a alta espiritualidade chama de o tempo da consciência. Se a gente quiser entender um pouquinho o que isso significa, a Terra vem passando por fases de evolução. Ela foi um planeta primitivo, na época em que nós éramos homens das cavernas, vivíamos caçando, plantando. Depois a Terra evoluiu um pouquinho e virou um mundo de provas e expiações, que é o que a gente vive hoje, que estamos habitando aqui espíritos que vieram forçosamente pagar alguns erros do passado e alguns escolheram algumas provas. Bom, nós estamos entrando, há 150 anos, nós estamos entrando na próxima fase, que se chama mundo de regeneração, onde muitos espíritos que tiveram a oportunidade de reencarnar agora não terão mais essa oportunidade. Vão para mundos muito primitivos, porque tiveram a oportunidade de encarnar, praticar o bem, e a gente está vendo por aí afora que muita gente não tem nem condições de praticar o bem. Então esses partem. Por isso a gente atingiu no Espiritismo a chamada Era da Consciência. Chegou a hora em que a gente tem que se conscientizar das mudanças interiores que a gente precisa promover. O Espiritismo já veio, depois de muito tempo, atingir um grau onde se vê pouca manifestação, se fala pouco em médiums na televisão como se fazia antigamente. Por que eu fiz essa introdução? Porque o magnetismo como ciência está ligado diretamente ao Espiritismo. Todo mundo já ouviu falar em passe magnético, água fluida. Todo mundo já ouviu falar em cura espiritual, em cirurgias espirituais. Todo mundo já, quem gosta de ler em tempestades magnéticas que acontecem no plano espiritual. Para a gente entender um pouquinho essa relação e o que tem a ver com o mundo de hoje, a gente tem que voltar lá muitos anos atrás. Antes da vinda de Jesus, os chineses já usavam essa ciência, o magnetismo como ciência. Todo mundo já ouviu falar em acupuntura. A acupuntura vem de muitos milênios atrás, 2 a 3 mil anos atrás. A acupuntura hoje é chamada de medicina tradicional, está nas faculdades de medicina, mas por muito tempo ela foi meia tratada como algo visto como exótico, como esotérico. Bom, os chineses lá, já naquela época, a acupuntura nada mais é do que ordenar as energias que percorrem nosso corpo. A acupuntura ensina que todo o nosso corpo é percorrido por rios de energia, que eles chamam de meridianos. Então, todos os nossos músculos, todas as nossas veias, todos os nossos ossos têm rios de energia. Por isso a gente é energia. Por isso alguns aparelhos, como os de ressonância magnética, magnetismo de novo,
captam esses rios de energia e conseguem definir onde está, onde a energia está não equilibrada, e por isso aparecem nos PET scan da vida, que muita gente já ouviu falar, aparecem os tumores que ainda nem apareceram na pele, mas a ressonância magnética já detecta um tumor, um foco de energia não equilibrado. Eu digo que interessante. Isso vem comprovar que a gente realmente tem esses meridianos de energia percorrendo o corpo. E os chineses, há 3.000 anos atrás, já tinham esse conhecimento. E a acupuntura era usada primeiro, antes das agulhas. Desculpem, hoje a gente sabe que as agulhas, elas são colocadas em certos pontos do corpo, justamente onde esses meridianos estão com energia concentrada, para liberar energia, para que esses rios de energia fluam com mais facilidade, para que a gente possa se sentir melhor. Não sou especialista, nem vou me atrever, mas o pouco que eu conheço é equilibrar a energia. Mas antes das agulhas, os chineses colocavam ímãs nesses pontos. Ímã, todo mundo sabe, é um metal, é um minério que tem a propriedade de atrair alguns outros. Todo mundo conhece os ímãs de geladeira. Em alguns lugares eles grudam, em outros lugares não. Pois bem, o magnetismo tem como fundamento a atração e a repulsão. Em alguns lugares ele gruda e é difícil de tirar, e em outros lugares ele não gruda de jeito nenhum. Muita gente já tentou aquela história do polo positivo, polo negativo, que a gente aprendeu lá na escola, que não consegue, não dá, eles se rebelem. Muito bem, há 3.000 anos atrás, os chineses descobriram que os ímãs tinham a propriedade de organizar essa energia que percorria o corpo, para depois usar as agulhas. Agora, com um ímã que era atraído por um outro metal, podia organizar dentro do corpo alguma energia. Que conhecimento eles tinham para chegar a essa conclusão? Não tem nada que... Se você colocar um ímã no seu corpo, ele não vai grudar no seu corpo, porque você não tem... A não ser quem tem alguma prótese, alguma coisa de ferro. Aí não passa nem na porta do banco, né? Bom, é para dizer para vocês que o magnetismo é uma ciência já estudada há muitos anos. Mais tarde, depois dos chineses, os gregos descobriram lá a pedrinha que hoje é o ímã, chamada magnésia. Lá no final da Idade Média, começou a se descobrir utilidade para essa coisa. Aí criaram utilidade para a bússola. Descobriram que o Polo Norte é magnético, então toda vez que você coloca uma bússola em algum lugar, ela aponta para o norte, porque ela é atraída pelo polo magnético da Terra. Vejam só como o magnetismo vai começando a fazer parte da nossa vida. Mais tarde se começou a criar os aparelhos aí fantásticos que hoje a gente tem, raio-x, ressonância magnética, os PET scan da vida, aparelhos de pressão, todos eles usam o magnetismo como fundamento. E aí veio o Espiritismo lá em 1857 com Allan Kardec e começou a utilizar esse conhecimento para provar para as pessoas que existia algo além do mundo físico. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, quem não ouviu já leu, sobre as mesas girantes, sobre os copos que andavam na mesa fazendo letras. Foram as primeiras manifestações que as entidades superiores, que os espíritos utilizaram para convencer as pessoas daquela época que existia alguma coisa fora do âmbito físico. Quem empurrava o copo, quem fazia a mesa girar, porque as pessoas punham as mãos em cima da mesa e a mesa começava a andar. As pessoas pensavam em alguma coisa, punham a mão no copo e o copo criava uma letra, uma palavra.
Por isso que eu disse que o Espiritismo utilizou no começo dos tempos de fenômenos como esses que eu estou falando. E usou o magnetismo para produzir esses fenômenos. E o que tem a ver com a energia que os chineses descobriram há 2000 anos atrás. Como os chineses já tinham demonstrado que a gente tem rios de energia pelo corpo e que eles podem ser equilibrados, quando as pessoas punham a mão em cima dos copos, elas criavam uma força de atração entre quem ia manejar o copo, que era um espírito, e eles, aquele que estava desejando alguma coisa. Isso veio trazer uma nova perspectiva para a humanidade, que o pensamento tem energia. O pensamento cria uma força que faz coisas diferentes, por exemplo, faz o copo se movimentar. Tudo isso tem um fundamento no magnetismo. Todos nós produzimos magnetismo, todos nós temos uma força magnética em volta da gente, produzida pelos rios de energia que criam uma corrente elétrica no nosso corpo, que é medida aí nos aparelhos, quando você vai fazer teste ergométrico, quando você vai fazer um eletrocardiograma. São as correntes elétricas que passam por dentro do seu corpo que estão sendo medidas. Se o seu coração bate mais forte ou mais fraco, a corrente aumenta ou diminui. E isso é do dia a dia de todo mundo. Ou seja, dentro de nós produzimos energia 24 horas por dia. Todo mundo sabe que o pensamento produz energia, que as ondas cerebrais hoje são medidas pelos cientistas em ressonância magnética. Se você entra naquele aparelho, eles conseguem medir as frequências da sua mente. Muito bem, tudo isso para dizer o seguinte: o magnetismo tem tudo a ver com o espiritismo. Por quê? Porque quando você fala em espiritismo, você está falando numa ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando se passou essa época de fenômenos físicos, de movimentar as coisas, o espiritismo já começou a existir, porque começou a ser codificado, não precisava mais demonstrar que existia alguma coisa além do físico. Aí passaram a vir os médiums, os chamados efeitos físicos, né, que eles tinham um ectoplasma que saía pela boca, pelo nariz. Depois começaram os médiums falantes, que, como o nosso irmão Chico Xavier, que transmitia mensagens que os espíritos traziam. Ou seja, o espiritismo evoluiu junto com a Terra, evoluiu junto com o conhecimento humano, porque o homem foi evoluindo e foi aprendendo a interpretar certas coisas. Por isso a gente chegou na era da consciência, na hora em que a gente já tem todo esse conhecimento já acumulado na nossa mente, na hora em que a gente sabe que o nosso corpo já está provado, e muito mais do que provado, produz energia, produz corrente elétrica, e corrente elétrica produz magnetismo. E quando esse magnetismo é posto em prática, a gente dá passe magnético, a gente flui a água, a gente consegue ajudar alguém que está se sentindo mal a organizar a energia dela através da acupuntura. Vejam que interessante, o nosso corpo não é só um corpo de carne e ossos. O nosso corpo tem energia circulando por dentro. E essa energia, a era da consciência traz para a gente, segundo o Espiritismo e segundo os nossos mestres espirituais, traz para a gente a seguinte questão: se nós somos energia, se nós temos correntes de energia que precisam ser equilibradas, quantos de nós não têm essas energias desequilibradas? Quantos de nós não pedimos para Deus para ter calma, porque a gente às vezes está tão nervoso que parece que vai explodir? Quantos de nós não sente, quando está com raiva, sente tremer? Esses tremores não são nada mais do que descargas elétricas. Quando a gente está se sentindo deprimido, quando a gente acha que o mundo vai acabar, isso não é nada mais nada menos do que energia em desequilíbrio dentro do nosso corpo. Uma corrente elétrica muito baixa. O seu cérebro
está tão concentrado em pensamentos negativos que a sua energia vai baixando de frequência. Por isso é necessário, às vezes, até tomar remédios orgânicos, remédios físicos, para poder fazer com que essa sua energia levante. Tudo isso, eu trouxe todo esse esse mareado de coisas para a gente entender hoje que, como nós já temos essa consciência de que a gente tem energia circulando pelo corpo, de que essa energia pode ser equilibrada, de que o pensamento transmite energia e até ondas eletromagnéticas, está na hora da gente se conscientizar que todos nós, que temos esse conhecimento todo acumulado, geramos energia que afeta não só a quem está ao lado da gente, a quem habita o mesmo ambiente que a gente, principalmente o ambiente doméstico, mas afeta também, no último nível, o próprio planeta. Por isso, as entidades superiores pedem tanto que a gente use o pensamento positivo, porque o planeta está inundado de energias negativas. A gente nem precisa trazer exemplos aqui, porque é só ligar a televisão, ou ouvir o rádio, ou ler o jornal. Não quer dizer que não estejam acontecendo coisas boas, pelo contrário, estão acontecendo coisas maravilhosas. Mas, como a gente já sabe, uma ovelha negra estraga um rebanho. E se você dá uma notícia negativa, atrai muito mais atenção do que uma notícia positiva. Isso já é comprovado. Então, já que a gente é capaz de produzir essa energia e sabe que essa energia depende da nossa capacidade, cabe a nós, como a gente reza todo dia, acabamos de rezar o Pai Nosso, não é? A gente pede para não cair em tentação, a gente pede ajuda, a gente diz que vai perdoar as ofensas, a gente acaba dizendo isso para Deus, né? Não sei se a gente fala de boca para fora ou pratica todo dia, isso é de cada um. Mas vejam como a nossa energia é importante. Quando você entra naquela sala de passe, todos os nossos irmãos que vão dar o passe, eles estão concentrados. Eles estão em união. A energia deles se concentra em fazer o bem para cada um que entra lá dentro. Imaginem vocês quando nós entramos naquela sala, cada um sabe dos problemas que está enfrentando e todos nós temos os nossos. Quanta energia em desequilíbrio não entra naquela sala? Quanto de energia é necessário para que todos nós que estamos aqui saiamos daquela sala com a energia equilibrada? Os nossos irmãos que vão dar passe para a gente, eles estão doando energia magnética. Para quê? Para fazer exatamente o que os chineses faziam há 3.000 anos atrás, com os ímãs, para organizar nossos meridianos de energia. Por incrível que pareça, a gente faz com o passe a mesma coisa que a acupuntura faz com as agulhas. O passe é utilizado pelos espíritos que estão ali em volta e que, como vocês leram aqui, todos nós já fomos sondados, examinados, esquadrinhados, e eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, quais são os nossos problemas, que tipo de energia nós estamos necessitando nesse momento para equilibrar nosso conjunto orgânico. Não se preocupem que nós não temos nada a esconder deles, porque não temos condições de esconder mais deles, porque eles enxergam que a gente não quer mostrar. Por quê? Porque o nosso perispírito que envolve o nosso corpo traz marcas das encarnações passadas, por magnetismo. Quanto mais experiências traumáticas a gente sofre, o nosso perispírito fica impregnado dessas experiências. Elas causam manchas no perispírito e cada mancha tem uma frequência energética. E eles podem enxergar essas frequências. Eles têm condição de ler cada uma delas. O nosso corpo é um quebra-cabeça para a gente, mas para eles não é mais.
Então, quando a gente entra naquela sala, a gente vai nada mais, nada menos do que receber energia. Cabe a nós, como necessitados, entrarmos naquela sala e focarmos em pensamentos positivos, em coisas boas, em Jesus, na natureza, em coisas que tragam paz para a alma. Por quê? Porque aí o magnetismo entra em cena. Porque aí a energia do médium, a energia dos espíritos estão em volta, e a sua energia entra em conexão. Elas se atraem. Exatamente como o ímã é atraído pelo ferro da geladeira. Elas se grudam. E aí sim é possível aos mentores espirituais alinharem essa energia. Todo mundo já ouviu falar nos pontos de força que a gente tem, chamados chakras. Todo mundo em algum momento ouviu falar nesses centros de energia. Pela medicina, pelo hinduísmo, pelos hindus, são 7. Nós temos 7 chakras que organizam certos centros de energia do nosso corpo. Desde a energia mais baixa, que eles chamam de energia sexual, que está muito ligado à carne, até a mais alta, que eles chamam de energia intelectual, que está ligada aos pensamentos mais elevados. Todas elas precisam ser alinhadas. Esses centros de energia, esses chakras, eles são que nem hélices que ficam girando, cada uma numa frequência. Eles têm que, diziam os hindus já, que eles têm que ter a mesma frequência para que o corpo esteja organizado. Se eles estão em frequências diferentes, nós temos dores, nosso corpo se entorta, a gente tem, às vezes, calafrios, coisas que a medicina não consegue explicar direito. Mas para os hindus e para os chineses, desequilíbrio total de energia. A sala de passe nada mais é do que um lugar onde nós vamos reorganizar nossas energias. A água, um elemento tão simples, é utilizada, as águas que estão ali, que pediram para ser fluídas, é utilizada pelos espíritos para depor nessa água as energias que a gente precisa. Eles usam magnetismo. Eles usam os elementos que tem na água, que atraem os fluidos necessários que eles criam para dentro dessa água. Como é a água benta da Igreja Católica, como é o quase passe do Seishonoye e da Igreja Japonesa, como ou como outras religiões interpretam cada uma da sua forma, todas usam a mesma essência. Todas têm como princípio e como objetivo maior fazer de nós seres humanos mais equilibrados. Por quê? Porque se nós formos seres humanos mais equilibrados, nós vamos estar em harmonia. Se nós estivermos em harmonia, estou falando espiritual e energética, se nós estivermos em paz de espírito, para traduzir para o português claro, nós vamos irradiar ondas benéficas. O Espiritismo diz, e a ciência já provou, que nós temos aura. Ela é medida até por equipamento que já foi testado. A nossa energia emite uma cor, emite uma camada em volta da gente. Se a gente estiver em equilíbrio, essa cor é límpida, é como um xixi. Se você fizer um xixi límpido, significa que seu sistema urinário está limpo. Mas se você fizer um xixi muito escuro, umas cores estranhas, se tiver sangue na urina, significa que esse sistema não está funcionando bem. A mesma coisa a nossa energia. Se a nossa energia for uma energia clara, significa que nosso sistema energético, orgânico está pelo menos equilibrado. Em ordem, nenhum de nós está, né? Todo mundo tem alguma coisinha aí. Mas, ao contrário, se a nossa aura estiver escura, e quanto mais escura, pior, significa que o nosso sistema está completamente desorganizado.
Quanto mais escura, quanto mais densa, quanto mais enegrecida essa energia, significa que os pensamentos estão em sintonia com essa energia. Mais uma vez entra o magnetismo. A gente atrai, a gente se conecta por magnetismo, por energia, com aquilo que a gente pensa. O nosso pensamento é uma força de atração. O nosso pensamento é magnético, porque nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos. Se a gente pensar no bem de alguém, se a gente orar, se a gente desejar que alguém, em algum lugar, em qualquer lugar, seja curado, seja beneficiado, tenham certeza absoluta de que esse pensamento vai atingir essa pessoa. Quanto maior a sua vontade, mais energia você vai transmitir. Por isso, infelizmente, a gente vê no mundo de hoje catástrofes que seres humanos provocam nos outros. A gente vê verdadeiras chacinas, a gente vê acontecimentos terríveis. E não só hoje, desde a época, lá nos primórdios, na Grécia, em Roma, era a mesma coisa. As pessoas se matavam, se trucidavam, se despedaçavam por um pedaço de terra, por orgulho, por ambição, por inveja, por tantos outros motivos. Mas vejam que cada vez que você sintoniza um pensamento ou sintoniza com alguma coisa muito nefasta, muito ruim, você vai atrair como um imã toda essa influência negativa. É por isso que você entra em alguns ambientes e fala: nossa, não aguento, eu tenho que sair daqui. Pode perceber. É por isso que algumas vezes a plantinha que estava linda lá na sua casa, ela murcha de repente. Elas sentem a energia do ambiente. Não é só por água. Você põe água, ela continua lá. Vejam como as energias são importantes. Se a gente juntar a nós nessa sala, as pessoas nessa cidade, as pessoas nesse país, quem sabe as pessoas do mundo inteiro, pensando pensamentos pelo menos bondosos, pensando cada um no bem do vizinho, do outro, de quem quer que seja, com certeza essa energia vai se espalhar e a energia do planeta vai ser diferente. Por isso que nós estamos na era da consciência. A gente precisa se conscientizar de que a gente tem essa capacidade. E a gente precisa policiar nossos pensamentos. A gente precisa escolher muito bem o que a gente vai pensar e onde a gente vai se atrair. A gente não quer que nossos filhos entrem na internet e entrem nesses joguinhos maliciosos que estão por aí. Eles podem ser vítimas de várias maldades. Mas eles só vão ser vítimas se eles entrarem, se eles se conectarem com aquele ambiente. A mesma coisa nós. Se nós nos conectarmos com ambientes, frequências, canais que trazem notícias negativas, nós vamos absorver essa energia. Com certeza nós vamos nos conectar com essas energias. E elas trazem um monte de coisa ruim, porque elas afetam as energias do nosso organismo, porque elas afetam o nosso equilíbrio, porque elas afetam o nosso organismo. Se as energias que a gente tem estão em desequilíbrio, nosso corpo vai ficar desequilibrado. Por isso a gente procura acupuntura. Eu estou com uma dor nas costas que não passa de jeito nenhum. O acupunturista vai lá, coloca 3 pontinhos, 3 agulhinhas e a dor passa. Poxa, o senhor fez milagre. Não, ele redirecionou a energia que estava condensada em algum lugar na forma errada. Tudo tem sua lógica, tudo tem uma explicação. Nada é por acaso. Já disse Emmanuel que acaso é o apelido que Deus usa quando não quer ser reconhecido.
Portanto, tudo acontece porque tem que acontecer. Cabe a nós que temos o livre-arbítrio ajudarmos as coisas boas a acontecer. Para o nosso filho, para o nosso companheiro, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de trabalho, para aquele que está sentado do lado da gente que a gente nunca viu, está vendo hoje, para quem está passando na rua, para quem está morando na rua em necessidade, para quem está no hospital passando dificuldade, para aqueles irmãos que estão num asilo, presos numa cama. Quanta gente precisando de pensamento bom, quanta gente precisando de energia boa. Não é? Então a intenção nossa é essa, dizer que o magnetismo e o espiritismo estão intimamente relacionados. A gente vai atrair sempre, não é qualquer hora, ou quando eu quero, ou quando eu não quero. Sempre nós estamos em conexão com alguma fonte de energia. Depende muito da gente estar organizado, estar com as energias mais equilibradas, para que essa fonte de energia com que a gente se conecta também seja uma energia equilibrada. Não adianta a gente rezar e pedir para a gente parar de beber, porque você só vai parar de beber se você quiser. Não adianta você pedir para a dor passar se você não se ajudar. O que a gente tem que se conscientizar, e é isso que é a era da consciência, é que nós somos responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E por aquilo que acontece à nossa volta, e pelo ambiente que a gente trabalha, e pelo ambiente que a gente frequenta. Porque a nossa energia é que faz com que o ambiente se transforme, que o ambiente seja mais calmo, mais equilibrado. É por isso que as plantinhas ficam verdes e felizes quando o ambiente é equilibrado. É por isso que os animais se sentem bem perto da pessoa que tem energia equilibrada. Os animais chegam para perto porque eles têm uma sensibilidade extrema, muito mais longe do que a nossa. E o mais importante, como está no fim, o mais importante, como as plantas que a gente vê, elas sentem a nossa energia. Como os animais que a gente vê, eles se chegam perto da gente, eles fazem carinho, eles dão carinho quando a gente dá carinho. Também aqueles que a gente não vê fazem a mesma coisa. Os espíritos que estão à nossa volta se conectam com as frequências que são da mesma frequência deles. Esse é a grande consciência que a gente tem que atingir. A gente vai atrair o que a gente não vê, mas depende muito do que a nossa energia permite que a gente atraia. Porque é uma conexão, é magnetismo. As energias se conectam. E elas vão se conectar quando elas têm identidade. Não preciso dizer que quem tem pensamentos elevados vai atrair energias elevadas, ambientes calmos de espíritos elevados. E o inverso é verdadeiro. Por isso tem gente que no ambiente físico como o nosso tem que se cercar de seguranças para se defender, né? Porque faz tanta coisa que desagrada as pessoas que quanta gente não quer atingir aquela pessoa que provoca tanto mal. E quanta gente não quer chegar perto daquele que faz tanto bem. A diferença é esse campo de energia que a gente cria. Essa é a diferença. Está na hora da gente perceber que nós somos responsáveis pelo mundo que a gente tem em volta. É isso. Deu tempo. Eu espero que tenha servido para despertar algumas consciências. Eu espero que vocês todos estejam equilibrados. Desejo ardentemente que os seus lares estejam equilibrados, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Se não estiverem, entrem naquela sala e se equilibrem. Nossos irmãos lá estão lá para isso. Mas que a gente vá para casa
com o espírito mais leve, sabendo que a gente pode influenciar o ambiente em que a gente vive. Não é verdade? Eu ia pedir, falta 1 minuto, e nesse minuto eu queria pedir para todo mundo fechar os olhos e imaginar alguma coisa leve para vocês. Qualquer coisa. Uma criança sorrindo, não sei. Todo mundo tem algo aí que lhe traz paz. Como a nossa irmã no começo já fez o Pai Nosso, vamos homenagear a nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e todas as horas. Assim seja. Muita paz, meus irmãos. Vão com Deus.